Olá, pessoal, bom dia. É, Essa aula vai tratar sobre sequências numéricas e lei de formação. Então, a gente vai continuar aqui trabalhando um pouquinho de álgebra. Vamos falar um pouquinho sobre a lei de formação. O que é uma lei de formação? A lei de formação ela também é conhecida como termo geral de uma sequência, tá? O que é uma lei de formação? Ela é utilizada para escrever uma sequência. Então, eu dou uma equaçãozinha, dou uma formulinha, né? Ou vocês podem encontrar isso num exercício, num problema, uma equação, uma fórmula. E aí, por meio dessa fórmula, a gente consegue escrever a sequência, né, quantos termos a gente quiser dessa sequência. E ela também permite que eu determine qualquer posição dessa sequência, tá? Aqui a gente vai trabalhar um exemplo, ó. A minha lei de formação é AN igual N mais 3. Mas o que é a n? A n é o enésimo termo, ou seja, é qualquer termo da minha sequência. Por exemplo, se o termo que eu estiver procurando for o primeiro, então meu n, a posição do meu termo, se é o primeiro, a posição é 1. Então eu estaria procurando o A1. Se eu estiver procurando o segundo termo, então a posição, o n é 2. Então é o meu A2. Se eu estiver procurando o terceiro termo, A3. Se eu estiver procurando o quarto termo, A4. Então, o AN sempre vai representar a posição em que o termo está, tá? E o N é a posição do termo, tudo bem? Então, ó, A1, que é o primeiro termo, como que eu faço? Eu vou trocar o N por 1, né? Porque a posição é 1, então primeiro termo, posição 1. Então ficaria A1 igual, não é N mais 3? Então no lugar do N eu coloco 1. Então fica 1 mais 3, tá? Então meu A1 é 1 mais 3, 4. Aqui, ó, no meio aqui da coluninha do meio. A2, quem é o A2? Se o N é 2, é o segundo termo. Então fica o quê? 2 mais 3. Por que 2 mais 3? Porque era N mais 3. Então, eu troquei o N pela posição 2. Então, eu troco o N tanto aqui junto do A, quanto no meio da fórmula, tá? Então, A2, ou seja, o segundo termo, é 2 mais 3. Então, o A2 é 5. A3. A3 é o meu terceiro termo. Então, o N vale 3. Então, é 3 mais 3 igual a 6. Se eu quisesse achar o quarto termo, o que eu faria? Trocaria o N por 4, tanto antes do igual quanto depois do igual. Aí ficaria A4 igual 4 mais 3. Então, meu quarto termo seria o 7. Então, aqui eu já comecei a escrever a minha sequência. Então, o primeiro termo é 4, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 6, o quarto termo é 7 e assim sucessivamente. Tudo bem? E sequência? Sequência, ela pode ser um conjunto, né, numérico ou de símbolos. Qual é a principal característica de uma sequência? É seguir um determinado padrão, tá? E esse padrão é o que vai importar para a gente encontrar como ela foi criada, como essa sequência foi criada. Então aqui eu tenho dois exemplos. No primeiro exemplo, 2, 8, 14, 20, 26. Eu tenho 5 termos, né? Cada número aqui a gente chama de termo. Então, eu tenho o primeiro termo que é 2, segundo termo que é 8, terceiro termo que é 14, quarto termo que é 20, quinto termo que é 26. E aí ela segue infinitamente, tá? Na segunda sequência aqui, 7, 15, 28. Eu tenho 3 termos. Agora vamos falar da lei de recorrência. A lei de recorrência também pode ser entendida como uma lei de formação, tá? A diferença da lei de formação é que a lei de formação ela é dada para a gente antes e aí eu construo a sequência utilizando a lei de formação. A lei de recorrência é o contrário, né? Eu tenho uma sequência e aí a partir dessa sequência eu crio uma lei, né? Uma lei de recorrência. Eu crio uma equação, eu crio uma formulinha
Eu crio seu termo geral e aí eu consigo descobrir qualquer elemento dessa sequência, né? Qualquer posição. Normalmente, para eu calcular a lei de recorrência, para eu determinar a lei de recorrência de uma sequência, são me dados os 3 primeiros elementos, né? Normalmente, os 3 primeiros elementos, e aí a partir desses 3 elementos eu determino a lei de recorrência. Pode ter situações onde ele me dê elementos espaçados e aí eu tenho que também determinar a lei de recorrência. Então, ó, alguns exemplos de como determinar a lei de recorrência. Aqui eu tenho a primeira sequência, 3, 6, 9, 12. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é o padrão. O que está acontecendo com essa lei para ela? O que está acontecendo com essa sequência que faça com que ela continue infinitamente? Então, essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. Se a gente olhar aqui na sequência, eu vejo que do primeiro para o segundo aumentou 3. Do segundo para o terceiro aumentou 3. Do terceiro para o quarto aumentou 3. Ou seja, eu já posso aqui deduzir que a minha lei de formação tem alguma coisa a ver com 3, né? Então eu vou fazer o quê? A minha lei de formação eu vou chamar de AN, né, que é a posição qualquer, a enésima posição. AN é igual a 3 vezes N. Por que 3 vezes N? Porque se eu pegar aqui cada posição e multiplicar por 3, vai dar o valor exato, né? Primeira posição. Então, faz 3 vezes 1, 3. Segunda posição, 3 vezes 2, 6. Terceira posição, 3 vezes 3, 9. Quarta posição, 3 vezes 4, 12. Ou seja, a minha lei de formação AN igual a 3N está correta, tá? Eu posso ir tentando e errando. E como que eu vou saber que eu cheguei na lei de recorrência correta? Eu tenho que testar, né? Se eu tenho aqui 4 termos, eu testo os 4 termos, né? Testo a posição 1, testo a posição 2, testo a posição 3, testo a posição 4. Posição 1, troco o N por 1. Posição 2, troco o N por 2. Posição 3, troco o N por 3 e assim vai, tá? Normalmente, ao testar 3 posições, e se as 3 der certo, é sinal que a minha lei de formação está correta. Mas é sempre bom testar todos, tá? Aqui, ó, tem uma segunda sequência. 5, 16, 27. Primeira coisa, determinar qual é o padrão. Qual é o padrão aqui? Do 5 para o 16, está aumentando 11. Do 16 para o 27, também está aumentando 11. Oba, então eu sei aqui, ó, que a minha lei de formação deve ter alguma coisa a ver com 11 vezes a posição, né? Porque você está aumentando de 11 em 11, então eu estou multiplicando a posição por 11. Só que se eu testar aqui, ó, fizer 11 vezes 1, não dá 5, né? Então, ou seja, além de estar multiplicando a posição por 11, está acontecendo mais alguma coisa. O que está acontecendo a mais aí para dar os valores corretos? Eu estou fazendo 11N e o quê? Ó, 11N. Então, 11 vezes 1 dá 11. O que eu tenho que fazer para dar 5? Eu tenho que subtrair 6, né? Se eu fizer 11 menos 6, dá o valor da primeira posição aqui da sequência. Na segunda posição, faço 11 vezes 2, 22. Aqui também não está 22. Só que se eu tirar 6, também vai dar o que está aqui, o 16. Testo a terceira posição. 11 vezes 3, 33. Aqui também não está 33. Só que se eu tirar 6, vai dar o 27. Então, ó, notem que tem um padrão. Qual é o padrão? Eu multiplico a sequência, eu multiplico a posição por 11 e sempre subtraio 6. Então, a minha lei de recorrência aqui, a lei que formou
essa sequência, pode ser lei de formação também, é 11n menos 6. Tudo bem? Então, o mais importante aqui é identificar o padrão. O que está acontecendo? Tá? Mais uma aqui, ó. 1, 4, 9, 16. Se eu fizer aqui, ó, do 1 para o 4, somou 3. Do 4 para o 9, somou 5. Opa! Do 9 para o 16, somou 7. Ixi, então isso aqui não é uma sequência? É uma sequência. Só que ela não tem uma lei de formação tão simples quanto as duas primeiras. O que eu tenho que fazer? Olhar e identificar o padrão. Qual é o padrão aqui? O que está acontecendo sempre? Qual que seria o próximo termo aqui? Tenta descobrir qual é o próximo termo. Sempre fica mais fácil se eu conseguir descobrir qual é o próximo termo. Se eu descobrir o próximo termo, com certeza eu estou entendendo o que está acontecendo. E aí, para achar a lei de recorrência, fica mais simples. Aqui a gente observar a primeira posição. Ele está pegando a posição e multiplicando por ela mesma, né? A primeira posição, 1 vezes 1. Segunda posição, 2 vezes 2. Terceira posição, 3 vezes 3. Quarta posição, 4 vezes 4. Então, a quinta posição aqui seria 5 vezes 5, que seria 25. Ou seja, a minha lei de formação, então, é n vezes n, que é n ao quadrado. Tudo bem? E essa aqui? 6, 10, 14. Ó, do primeiro para o segundo, subiu, aumentou 4. Do segundo para o terceiro, aumentou 4. Nem sempre é aumentar ou diminuir, mas pode acontecer isso também, tá? O mais normal é aumentar e diminuir, mas pode ter sequências que se multipliquem, um termo para o outro seja uma multiplicação, tudo bem? Então aqui, ó, se aumentou 4, como que fica aqui a minha lei de recorrência? Vai ficar 4n, né? Só que se eu fizer 4 vezes 1, a primeira posição não é 4. O que mais está acontecendo aqui? Então, a lei de recorrência aqui é 4n mais 2, certo? Para todas as posições, sempre vai dar 4n, 4 vezes a posição, e aí eu ainda somo 2. Tudo bem? Determinar a lei de recorrência é prática, gente. Tem que criar aí umas sequências que tenha qualquer primeiro termo e que sempre aumente ou sempre diminua um mesmo valor, tá? No caso aqui eu não coloquei nenhum que diminui, mas se tivesse diminuindo, aqui o meu número aqui, o meu coeficiente junto com n, ele seria negativo, tá? Se a minha sequência fosse uma sequência que os valores fossem diminuindo, se fosse ao contrário aqui, por exemplo, 14, 10, 6, os números estão diminuindo. Aí aqui seria menos 4n mais 2, tudo bem? Então, bons estudos, tá? Pratiquem. Isso aqui é treino, tá? Porque identificar esses padrões nem sempre é fácil, tudo bem? Um abraço e até mais.